E graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, como nós falamos que iríamos falar hoje sobre o que é sermos libertos para a glória de Deus e o que é nos manter revestidos pelo poder de Deus, para compreendermos que nós somos libertos por meio do que Jesus Cristo fez e por meio do poder de Deus. Falarmos sobre o que é uma libertação verdadeira e o que é estarmos também sujeitos a Deus e como esta libertação ela acontece. Nós vamos ver a partir do capítulo 6 aqui, que é a parte final desta carta, o apóstolo Paulo então trazendo o grande ensinamento de dizer: então agora, já que vocês aprenderam que vocês estão em Cristo, vocês não estão numa igreja, alicerçados numa igreja, vocês estão alicerçados em quem? Em Cristo. Ele diz, já que vocês não estão alicerçados no pastor, na diaconia da igreja, mas vocês estão alicerçados em quem? Em Cristo. E aí ele diz, agora vocês são nova criatura, vocês vieram das trevas para onde? Para a luz. Agora vocês são filhos de Deus, como nós falamos em alguns sermões. Agora vocês são pequenos cristos nesse mundo, vocês vivem novidade de vida para Cristo. Nós não somos crentes de nome, nós somos crentes de fato, de verdade, verdadeiramente cristãos. Ainda que na igreja, no meio das pessoas, possam ter crentes só de nome, pessoas que venham só para passar tempo, pessoas que venham somente por vir, não canta, não ora, não faça nada, só para passar um tempo. Mas existem os cristãos genuínos, aqueles que Cristo trabalha em seus corações, aquele que Cristo transforma de dentro para onde? Para fora. E aí o apóstolo Paulo vai ensinando que somos crentes verdadeiros, que temos essa verdade em Cristo. Ele nos ensina agora que somos cheios do Espírito Santo, e ele nos ensina a termos sede de Deus e buscarmos isso em Deus. E nós também aprendemos a ser imitadores de Cristo. Nós aprendemos a imitar a Cristo, nós aprendemos que é Cristo o exemplo de vida para as nossas vidas. Nós aprendemos também sermos maridos honrosos, maridos que amem nossas esposas ao ponto de dar nossa vida pela esposa. O quão precioso é amar minha esposa e dar a minha vida por ela, e essa esposa entender o amor que tenho por ela, e ela não agir diante do feminismo e eu não agir diante do machismo, e nós entendermos que o ser cabeça como homem é amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela, e ela se sujeitar a esse amor, entendendo que é cuidada e que é amada. Nós aprendemos isso. Aprendemos também o tratamento de filhos com seus pais e de pais com seus filhos. Aprendemos o que é a seriedade de amarmos uns aos outros em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. De respeitarmos os irmãos e de sermos unidos em Cristo Jesus. Tudo isso nós viemos aprendendo. Aí agora o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele começa dizendo, finalmente, irmãos, revistam-se de Deus. E nós vamos ver isso aqui. Revistam, para que o diabo não venha destruir tudo isso que Cristo gerou em vocês. Revistam-se do poder de Deus. E é aqui, irmãos, que nós vamos entrar sobre o entendimento do que é essa batalha espiritual. O mundo espiritual, ele existe. A luta espiritual, ela existe sim. E nós vamos falar sobre 2 pontos. Eu quero iniciar com você antes de a gente ler o sermão. Preste bem atenção que como cristãos a gente comete 2 erros como cristão. O primeiro erro, C.S. Lewis vai dizer em um dos seus livros que nós cometemos 2 erros como cristão. O primeiro erro é ver o diabo em tudo. Ver o diabo o quê? Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Tudo é o diabo, tudo, o diabo está nisso, o diabo está na Coca-Cola, não tomo Coca-Cola porque é do diabo. Se você pegar e ler o não de trás para frente, se você, eu não como mais a maionese e Hellmann's, porque está escrito assim, a pessoa vê diabo em tudo. A mosca está voando e fala, essa mosca está me perseguindo, é o diabo. A pessoa vê diabo em tudo, tudo é diabo, tudo é diabo. Como também nós temos o outro erro, que é não ver o diabo em nada. E com isso a gente cai em muitos erros. Com isso a gente vê, por exemplo, igrejas que dão ênfase. O culto na igreja é um culto para quê, irmãos? Mas tem igrejas que usam pessoas endemoniadas para entrevistar, dá ênfase para o diabo. Tem igrejas que usam o diabo para colocar medo nas pessoas. Dizer, se você não vier para a igreja, o diabo vai te pegar. Se você não der seu dízimo, o diabo vai tirar tudo que você tem. O diabo não sei o quê. Dá uma exaltação ao diabo. Lugar que ele não merece em nossas vidas, glória a Deus. O lugar das nossas vidas é Cristo em nossas vidas. Então nós temos alguns exageros. Nós vemos muitos exageros e são erros
perigosos que a gente comete. Pessoas veem o diabo em tudo, sentir um arrepio é diabo, ouvir um barulho, olhou, não é ninguém, é o diabo. Ele não pode ter caído, não, mas tudo é o diabo. E por outro lado, a gente tem o entendimento de que o diabo, quem é o diabo? Não. Tem gente que pensa que ele não existe. Tem gente que pensa que ele não existe, como também tem outros que falam assim: diabo, fica aí de camarote e assiste tudo porque eu dou conta do recado. Tem gente que parece que é pior que o diabo na sua natureza humana. Então nós corremos aí por esses dois lados, né? A gente passa por esses dois lados, de pessoas que usam o diabo, né? De círculos religiosos que usam o diabo para botar medo nas pessoas, e de outros que nem se importam se o diabo existe ou não está nem aí. Eu faço mesmo. E às vezes às vezes a pessoa está sendo impulsionada pelo diabo, e às vezes as pessoas não se percebem. As pessoas não se percebem. Porque, irmãos, o diabo ele luta contra tudo que é de Deus. O diabo ele não está lá fora. Ele não está lá fora destruindo a vida das pessoas como a gente pensa. Não, ele está querendo destruir eu e você. Porque se nós queremos ser como Cristo, se nós queremos aprender a palavra de Deus, o diabo quer impedir tudo isso. Porque ele sabe que uma vez você sendo revestido de Cristo, ele não pode usar a sua vida. Ele não pode agir nos seus caminhos. Ele não pode agir ele pode tentar. Ele pode o que, irmãos? Tentar. Mas ele não pode tomar posse de nós. E aonde procede então, pastor? Da onde procede então? A verdadeira libertação. Hoje nós vamos aprender sobre isso. Como nós vamos então entender que eu posso ser liberto? Como eu posso entender então que eu posso ser transformado, que eu posso ser restaurado por Deus? A.W. Torres ele fala assim, o mundo é um barco de prazeres, mas também um campo de batalha. No mundo, irmão, você tem de tudo. No mundo você vê pessoas fazendo coisas horríveis. Você fala, meu Deus, como pode o ser humano estar fazendo uma coisa dessa? O diabo faz de tudo um pouco. Mas também, o mundo é um campo de batalha. A gente tem que lutar, a gente tem que a cada dia acordar, a cada dia uma luta. Mas Satanás é aquele que arruma cenários para muitas das vezes enfraquecer a nossa fé. E às vezes a gente não se importa com essas coisas. Às vezes a gente não olha para essas coisas. Às vezes a gente não, uma hora então vê o diabo em tudo e outra hora não vê o diabo em. E às vezes o diabo está lá pintando e bordando. E a gente não se desperta, e a gente não olha, e a gente não tem exemplo para ser liberto disso. E aí então o que acontece? Fora, nos outros ambientes, a gente vê pessoas mercandeando a minha fé e a sua. Dizendo que para você ser liberto, você tem que fazer uma corrente, você tem que fazer uma campanha. Você tem que dar o seu dinheiro, você tem que fazer por fulano, você tem que fazer por ciclano. Aí a gente vê o retrospecto em outros lugares que parece que só muda as placas, parece que só muda o termo religioso. Mas se você já vai para o lado de magia negra e outras religiões, você vai ver que tem aquelas mesmas coisas para destruir a vida do fulano, para destruir o casamento do ciclano, me dá isso. Aí você chega dentro das igrejas, as pessoas falam, para fulano ser liberto, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Ao invés de nos ensinarem, nos sujeitarmos a Deus. Ao invés de nos ensinarem assim, ei, ora, que o diabo vai fugir da sua vida. Ao invés de ensinar assim, obedece a Deus, o diabo não vai ter espaço na sua vida, não. Eles vêm iludindo, faz a corrente. O diabo não saiu ainda porque você tem que fazer 13. O diabo não saiu ainda porque você tem que fazer 70. O diabo não saiu ainda porque você está dando pouco dinheiro. E um monte de coisa. E vira aquele ciclo vicioso aonde a pessoa não se liberta. Aonde a pessoa fica vendo o diabo em tudo, ou esquece que o diabo existe, ou então fica preso numa campanha, num propósito, em alguma coisa, e o diabo nunca o quê? Nunca sai. E o problema sempre está em você. Então nós vamos ler e entender, porque veja, capítulo 6, versículo 10 em diante, até o versículo 24 vai ser a nossa leitura. Vamos à leitura e você entenderá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, ou seja, por todas as pessoas. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que permanecendo nele eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo o que vocês também saibam, tudo para que vocês saibam que a minha situação e o que estou fazendo. Envio a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que eles os encorajem. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura. Irmãos, veja que já somos chamados veja que não somos chamados a vencer Satanás por meio de um ciclo, que quer que seja que se dê o nome, corrente, campanha, o que quer que seja. Veja que no versículo 10, do versículo 10 até o versículo 13, a gente aprende como é que se vence a Satanás. Abra bem os seus olhos, não se permita cochilar nesse momento, abra bem o seu entendimento. Veja, a palavra de Deus nos chamando. Veja, nós explicamos no início, Satanás se levanta contra tudo aquilo que Deus traz sobre nossas vidas. Tudo o que aprendemos nessa carta, o apóstolo Paulo fala sobre família, fala sobre casamento, fala sobre irmãos e irmãs, fala sobre união, fala que nós somos em Cristo agora, fala que Cristo nos alcançou. Mas quem quer destruir tudo isso em minha vida e a sua é Satanás. Ele não quer que sejamos unidos em Cristo. Por exemplo, quem ama a desunião? Satanás. Quem ama a fofoca? Satanás. Quem ama destruição nos lares? Satanás. Então veja que o apóstolo Paulo, ele resume isso e fala: finalmente, irmãos, já que vocês aprenderam tudo isso, que vocês sabem que vocês estão em Cristo, que vocês sabem que vocês têm que ser unidos, têm que amar uns aos outros, perdoar, que você sabe, um homem, que você tem que amar sua esposa e honrá-la, mulher, que você sabe que você tem que amar seu marido e honrá-lo, tudo isso, pais, como você trata os seus filhos, tudo isso, já que vocês sabem, agora para o diabo não destruir tudo isso, versículo 10 ao 13 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura para poder ficar firme contra as ciladas de quem? Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os demônios, contra os dominadores deste mundo de trevas, e contra as forças espirituais do que? Do mal. Vistam, por isso, versículo 13, vistam toda a armadura de quem? Para que possa resistir no dia mau, para que permaneçam inabalável depois de terem feito tudo. Irmãos, aí está como ser liberto. Como então permanecer liberto? Veja que ele nos chama para participar disso. Ele fala que Deus tem o poder, que Deus tem o quê? Mas veja que ele usa como uma batalha. Vocês estão indo para a batalha? Então vai lá e se prepara para a batalha. Você está indo para a batalha agora, então vai e se prepara para o que, irmãos? Se prepara para a batalha. Veste-se a sua armadura. E que armadura o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus é a armadura. O poder de Deus é o que, irmãos? A armadura. A armadura que a gente precisa. E veja que ele nos chama para que nós possamos tomar essa iniciativa, reconhecermos o poder de Deus, buscarmos o poder de Deus
e reconhecermos que é por meio dessa armadura que nós vencemos. Qual é a armadura, irmãos? O poder de Deus. Então, a armadura não é o sal grosso, a armadura não é a arruda, a armadura não é o azeite de Israel. A armadura, irmãos, a armadura não é o papel, não é o paninho, a armadura não é o homem que tocar na sua cabeça, a mulher de poder que te revelar, o homem de poder que fazer, não, a armadura é o poder de Deus. A armadura é o poder de Deus. Ele me chama, Ele te chama, Ele está dizendo, não é o azeite, não é o sal, não é a arruda, não é o pano ungido, não é o homem, a mulher. Se aquele homem botar a mão em mim, eu vou ser liberto. Se aquele homem botar a mão em você, o diabo que está na sua vida vai sair. Não! É o poder de Deus que nos liberta. É o poder. Irmão, você quer saber como esse mercado evangélico acaba? É quando você entende a palavra de Deus. Ninguém pode manipular você, ninguém pode dominar a sua fé, porque você entende a palavra de Deus. Aqui a libertação acontece, irmãos. Sim, quando nós somos vestidos da armadura de Deus, o diabo não vence a gente. Ele vai tentar, ele vai vir desanimar, ele vai vir lutar contra você, mas você está revestido de quem? De Deus. Ele é o poder. Ele é o que, irmãos? O poder. Veja que nós somos chamados para praticar. Por isso que é importante você congregar. Por isso que o pastor não pega no seu pé. Não, é para que você busque e tenha poder de quem? De Deus em você. Porque o diabo vem sobre mim, vem sobre você. Ele tenta, mas ele sabe que não pode tocar, mas ele tenta. Sabe, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É o que ele faz. Você tem uma coisa, talvez você pode estar aqui hoje e estar falando, eu não vejo a hora de ir embora, não vejo a hora de jantar, não vejo a hora de estar em casa descansando. Talvez sua cabeça pode estar longe. Satanás, ele não tem pressa de nos derrubar. Ele espera o tempo que for para derrubar eu e você. Ele espera o tempo que for. Ele arma cenário, ele arma situações, ele faz aquela briga acontecer que não era para acontecer, ele faz aquela coisa acontecer no trânsito que não era para acontecer, ele faz aquele cenário todo no seu trabalho para você achar mundos e fundos. Aí você vai vendo, vai te irritando, vai juntando uma coisa com a outra. Aí você não ora, você não congrega, aí vai juntando um monte de coisa, você não lê a Bíblia, você não faz nada, aí Satanás só vai montando. Quando ele arma o cenário, ele arma o circo, ele chama você para o palco e te derruba. Aí você pensa, Deus não é comigo, Deus não me vê, Deus não olha para mim. Por quê? Você não quer se revestir de Deus. Você prefere dormir na sua fé. O que é dormir na fé, pastor? Eu sei tudo o que tem que fazer, mas eu não faço. O que é dormir na fé? Eu sei que eu devo orar, mas para que orar tanto também? Eu sei que eu devo congregar, mas para que também tanto ir na igreja? Eu sei que eu preciso ler a Bíblia, mas também para que tanto, né? E é assim que Satanás nos derruba. Irmãos, versículo 14 então, mas antes, entenda o que é a armadura de Deus, o poder de, vamos ler de novo, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra toda cilada. Veja, essa palavra cilada, irmãos, eu quero meditar um pouco com você. Cilada também quer dizer estratégia. As pessoas que estão no mundo, Satanás não está preocupado com elas. Por quê? Porque elas já estão fazendo o que eles? Elas não estão em cima do muro. Não, elas não estão lá indecisa. Me batizo ou não me batizo? Não, elas estão lá, fazendo tudo que Satanás quer. Não leva eu, sabe? Estão lá. Elas não estão assim, será que eu leio a Bíblia hoje? Será que eu vou na ceia? Não, elas já escolheram o lado delas. Está lá no morro, usando droga, já escolheu o lado dele. Ele não está lá brigando, será que eu vou para a igreja hoje? Não, ele já escolheu o lado dele. Então Satanás não está preocupado com eles. Ele está preocupado conosco, irmãos. Porque é através da minha vida e da sua que podemos refletir a glória de Deus. É através da sua vida que o seu filho pode se converter. Se você for um pai transformado, se você for uma mãe transformada. É através da sua vida que as pessoas podem conhecer a Cristo. Se você viver a palavra. Através da sua vida.
Mas se a gente ficar, para quê? Se a gente ficar, isso não é para mim. Se a gente não aprender o verdadeiro evangelho, se a gente ainda quiser ficar sendo iludido, enganado na mão dos falsos profetas, está cheio aí, meu cara. O mercado é grande. O mercado é grande. Estava comentando com os obreiros hoje, tem até gente agora no Instagram ensinando a receber, fazendo um curso para receber o Espírito Santo. Está séria a coisa, irmão. Está séria a coisa. Tem gente no Instagram dando um curso para manipular pessoas. Está séria a coisa, irmãos. Para que ler a Bíblia, né? Para que cultuar? Quando a gente não faz isso, os falsos profetas estão lá, ó, com as lives cheias de gente. Pix, Pix, Pix. Faz um voto do Pix. Faz um voto do Pix. E os crentes lá, tudo enganado. Bando de enganados. Desculpe o peso da palavra. Versículo 14. Olha aí, ó. Versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto do quê? Da verdade. Vestindo a couraça do quê? Justiça e verdade. Irmãos, viver na verdade. Ah, Jesus, não aceite a mentira na sua vida. Viva a verdade. Mentira abre porta para Satanás. Viva a verdade. Seja esclarecido. Se posicione. Não se posicione para humilhar ninguém, dizendo que é em nome da verdade. Não se posicione para pisar em ninguém dizendo que é em nome da verdade. Não se posicione para xingar ninguém dizendo que é em nome da verdade. É muito diferente. Ser verdadeiro não é humilhar e nem xingar ninguém. Porque veja que a verdade acompanha a justiça. Quem é a minha justiça? Jesus. Ele que é o motivo da nossa. Ele que liberta você. Não é pastor que liberta você. Não é igreja que liberta você. Não é seu dízimo que liberta você. É Deus que liberta você. Então ele é a justiça. Ele é o parâmetro de justiça. Então Jesus mentiu para você? Não. Então não mente para os outros. Jesus te ama? Então não ama os outros. Jesus te perdoou? Perdoa. Ah, mas foi? Perdoa. Porque você faz um bem para você. Senão o diabo reina, irmãos. O diabo não pode encontrar brecha na nossa vida. Então andar na verdade. E a justiça é a justiça de quem? As minhas justiças e as suas são trapos. A gente pode fazer de tudo, mas a gente nunca vai alcançar a justiça de quem? Então eu tenho que ser bom para a glória de quem? Então a minha bondade não é por causa de mim, a minha bondade é por causa de Deus, porque Ele opera em mim. Glória a Deus, irmãos. Continuamos. Versículo 15, ele diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do que, irmãos? Irmãos, do Evangelho da paz. Falar de Jesus para as pessoas. Às vezes a gente quer falar de Jesus xingando o outro de endemoniado. Não, o Evangelho é da paz. O Evangelho leva a paz. O Evangelho é para aquele que está com o coração todo estrambuçado. Não sei nem se existe essa palavra. Mas com o coração todo remoído. E você vai lá e prega o Evangelho. Aquela pessoa muda. Aquela pessoa tem a mente transformada. Porque você não chegou xingando ela. Você não chegou falando, não, você é do diabo, eu sou de Deus. Precisa ir para a igreja porque o capeta está em você, eu sou liberto. Não! O Evangelho é da paz. O Evangelho é da paz. Tem que estar pronto. Não tem esse negócio, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Os pés calçados com a prontidão do Evangelho. O que é os pés? O apóstolo Paulo aqui está querendo lembrar que os homens, quando iam para a batalha na guerra, eles não dormiam descalçados. Eles ficavam com a sandália deles, sabe aquele pata que chama, aquela sandália, como é que chama? Meu Deus, agora esqueci o nome, papete. Antigo nome era papete, que o pé só prendia o peito do pé aqui, os dedos aqui, o peito do pé em cima. Lembra dessa sandália? E atrás aqui, a sandália dos soldados era assim. E eles dormiam com aquela sandália lá. Porque se acontecesse qualquer coisa no arraial deles, eles já levantavam e não precisavam se preocupar em calçar o quê? Então eles dormiam prontos. Assim deve ser o cristão, irmãos. Pronto para falar de Jesus para quem quer que seja. Prontos para falar de Jesus. Prontos. Ter a palavra na ponta da língua. Mas ter a palavra na ponta da língua não é você ter versículo decorado. Porque tem muita gente que tem versículo decorado. Tem gente que tem a Bíblia decorada. Você vai falar, João capítulo 6, versículo 6 diz assim, João 3,16, e diz. E a pessoa te dá um show de Bíblia, mas não pratica. Seja a Bíblia viva. Seja a Bíblia viva. Não vomite Bíblia para as pessoas dizendo que você é o crentão. Viva ela. Porque você vivendo, as pessoas vão olhar, tem algo diferente nela. Tem algo diferente nele. Nossa, o jeito que fala, a forma. Poxa,
Aí, nossa, você é cristão? Ah, porque tem um cristão lá, porque o cristão lá, nossa, ele é assim, ele é assado, fala que todo mundo é do diabo, fala que só a igreja dele é boa e que não sei o quê. Aí vai ter a diferença do crente de nome e do crente de verdade. Quem está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Em nome de quem? E com os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Então não tenha vergonha de falar de Cristo. Em qualquer lugar, irmão, não tenha vergonha de falar de Jesus. Fala de Jesus. Você não precisa falar da igreja, de mim, mas fala de Jesus. Fala de Cristo. Esteja pronto para falar de Cristo. Fala de Jesus para as pessoas. As pessoas precisam conhecer Jesus, irmãos. As pessoas têm uma visão distorcida. As pessoas pegam essas igrejas hereges por aí e pensam que Jesus é isso aí. Jesus não é isso. Jesus é vida. Jesus é salvação. Jesus é transformação. Jesus é o Evangelho genuíno. E irmãos, também tem os pés calçados com a prontidão do Evangelho. É você entender o que é Evangelho e o que não é na sua vida. Você vai estar colocado em situações que agradam a Deus e que não o quê? Mas quando você tem os pés calçados do Evangelho, pronto, você sabe o que agrada a Deus e o que? Então você foge da fofoca, você foge daquele que quer envolver você para fazer mal para o outro, você foge. Você não é aquele que vai usar da sua vida, da sua posição para humilhar o outro, não, porque você sabe que você tem que viver uma vida para agradar a quem? Porque você está calçado com o Evangelho. O Evangelho é a base da sua vida. Glória a Deus, irmãos. O Evangelho é a base das nossas vidas. E aqui a gente caminha para a conclusão. Versículo 16. Com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo do quê? Usem o escudo do quê, irmãos? Da fé. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas de quem? Do maligno. E aqui eu quero falar uma coisa com vocês. O diabo não pode entrar em mim e não pode entrar em você. Se você é de Cristo Jesus, ele não tem como habitar o seu corpo. João vai nos ensinar na sua carta dizendo que aquele que é de Deus, o maligno não toca. O diabo não toca quem é de Deus, irmãos. Mas ele tem seta. Ele lança. Inflamado, ou seja, como os soldados usavam uma flecha e na ponta da flecha colocavam uma tocha de fogo e jogavam para poder, você já deve ter assistido filmes assim, para poder incendiar o exército, o acampamento do exército inimigo. Satanás é assim. Saiba, irmãos, que se você não é revestido do escudo da fé, a fé, a certeza, por isso que a fé não é o sentir, a fé é a certeza. Lembra o que diz a Bíblia? A fé é a convicção e a certeza de fatos que se não vem. Eu não vejo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu sei no que creio. Mas tem dias que você acorda e o Satanás usa setas. Ele lança a seta inflamada. Você não presta, sua vida não vai para frente, nada que você faz dá certo. Tá vendo? Olha como é que você está. Você é uma pessoa triste, ninguém te quer, ninguém gosta de você. Você olha isso, aí Satanás só começa a jogar. Aí o que acontece? É verdade, você começa a conversar com ele. Verdade, deixa eu tomar um calmante, porque eu tô muito nervoso. A minha vida não vai pra frente, eu não dou certo. Aí você começa a conversar com o diabo. Você começa a ter uma conversa com ele. Aí ele fala, sua vida é um fracasso. Se é um fracasso mesmo, fulano fala a verdade. Aí você começa. Mas irmãos, quando você tem o escudo da fé, você diz, não, Satanás, o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. O que a palavra diz que eu não sou, eu não sou. Eu não sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Então eu sou filho, sou filha de Deus. É isso. O escudo, você se defende com a fé, irmãos. Você se defende com a fé. Você se defende sabendo o Deus que você crê. Você se defende sabendo o Deus que você busca. Você se defende sabendo o Deus que é sobre a sua vida. Não importa o que vão falar. Porque às vezes, irmãos, aqui eu não quero, escute bem, eu não quero aniquilar, eu não quero resumir a nada, eu não quero desfazer dos profissionais da área da saúde no tocante a terapeuta, psicólogo e psiquiatra. Mas muitas das vezes vai a esses lugares e
e você está bombardeado por coisas malignas, por setas malignas, mas aí o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta não descobre nada em você, e fica naquele ciclo e nada é descoberto em você. Às vezes é porque sua mente está sendo afetada por setas malignas, e aí não descobre em tratamento. O diabo não aparece em raio-x, irmão. Você não vai tirar o raio-x, o diabo vai aparecer lá de chifre em rabinho. Ai, isso é o diabo. Não. O médico vai apontar assim para a luz, o raio-x vai ver o diabo lá. Não. Irmãos, ele é maligno. Ele arruma planos, ele tem estratégia. Por isso que a gente precisa se revestir de quem? De Deus, desse escudo. E essa fé, irmãos, tenha certeza da sua fé. Irmãos, não fique vacilante concernente à fé. Tem dia que às vezes você acorda triste, a gente é assim, a gente acorda triste e tal, mas não dê valor à tristeza, não dê valor à insegurança, não dê valor ao desânimo, dê valor à sua fé em Cristo. A sua fé em Cristo vai te direcionar a tudo que Cristo é para você, e a tudo que Cristo declara que você é, e a tudo que Cristo declara que você não é. Você é de Deus, você não é o derrotado, a derrotada que os outros acham. Você não é o fracasso, o fracassado que não vai dar certo com ninguém. Você é de Deus, você é filho e filha desse Deus que te comprou com o sangue dele, o que é mais caro, que não há preço, não há nada no mundo que pague. Você é dele, então que a sua fé seja verdadeira. Que a sua fé seja o quê? Eu falei aqui contra algum tratamento? Falei aqui, que fique bem claro, porque às vezes você está sendo bombardeado, mas você está dando vida a Satanás, não o que Deus diz sobre você. Continuamos, e aqui eu prometo, vamos partindo para encerrar. Versículo agora 17 diz, usando o que, irmãos? O capacete da salvação e o Espírito, e a espada que é o Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Irmãos, capacete é proteção. Então você tem a sua mente protegida. Você sabe que você é do céu. Você sabe que você não é do inferno. Você sabe que você é de Deus. Então no seu capacete da salvação está aqui, ó. Você tem essa certeza, esse entendimento de que você é de Deus e Ele é seu Deus. Então você é salvo por Ele. Não importa a situação que eu estiver passando. Se Ele não me salvar neste mundo da situação que eu estou passando, Ele vai me salvar daqui para a glória. Porque eu sou salvo. A certeza está aqui, eu tenho essa certeza. E outra, com a palavra que é a espada. Então ele fala, usa o capacete, usa a palavra. A espada é a palavra para você se defender. Como Jesus venceu a Satanás? Como Jesus venceu Satanás? Como foi? Por meio da palavra. Vai lá, transforma aquelas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem. Vai lá, se joga daqui lá embaixo. Não atentarás o Senhor teu Deus. Ele escria na palavra, ou seja, ele vencia por meio da palavra. Irmão, se até Jesus vencia na palavra, quem é eu e você para querer vencer com rosa ungida, para vencer com salzinho, para vencer com papel? Quem é eu, quem é você? A gente vence pela palavra. Se submeta, se defenda com a palavra, e Satanás não vai tocar em você, Satanás não vai tocar na sua vida. Pratica a palavra. Ele está falando que a palavra é a nossa o quê? Espada. Declare a palavra. Jesus venceu Satanás declarando a palavra de Deus. Não quer nesse negócio de destravar. Tem um monte de curso aí na internet. Vem que eu vou destravar você. Eu vou destravar. Eu tenho a palavra que vai destravar você. Eu tenho uma palavra. Aí você vai lá e compra o cursinho. Compra o cursinho lá. Está aqui escrito, irmãos. A palavra que destrava eu e você é a palavra de Deus. A sua mente diz, você não pode, você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas a palavra de Deus diz, eu sou contigo, eu estou com você todos os dias. Se passarem pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passares pelo vale, você não vai morrer no vale. Ele apareceu para Elias, irmãos, dentro da caverna. Deus falou, Elias, toma coragem, Elias, come, bebe, vai, Elias. E Elias, não posso. Mas é Deus ali, ó, fortalecendo Elias na palavra. Fortalecendo Elias no que, irmãos? Na palavra.
palavra. Na palavra. Aqui, irmão, não tem como a gente não ser liberto. Não tem como Satanás encontrar espaço na nossa vida. Não tem como. Porque é a palavra. 6 horas da manhã chega um devocional para você. Palavra. Palavra. Palavra, irmãos. Palavra, porque o mundo tem bastante palavra. O mundo quer te destravar. O mundo quer mostrar seu potencial. Mas Jesus sabe o seu potencial. Jesus sabe que você pode ser uma flecha nas mãos dele, com alvo certo, com direção certa. Jesus sabe que você pode ser. Tudo para a glória dele. Tudo para a glória dele. Versículos 18. E aqui a gente vai partindo para o final. 18 e 20. Orem no Espírito. Está escrito, faça campanha no Espírito. Orem no Espírito em todas as... Irmãos, não existe situação que a gente não ore. Às vezes a gente passa numa situação assim, irmãos, você está orando muito, agora age. Não, irmão, é agir e orar. Você anda com 2 pernas ou com uma só? A gente está com 2. Então, ó, agir e orar. Agir e orar. Agir e orar. Porque orar em todas as situações. Estou triste, ora. Estou com depressão, ora. Ai, estou morrendo, ora. Estou feliz, ora. Estou desanimado, ora. Estou querendo desistir, ora. Ore, ore, ore a todo tempo. Ore, ore, ore. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por todos o quê? Aqui ele está falando também, orem uns pelos outros. Orem uns pelos quê, irmãos? Orem uns pelos outros. Saiba orar, ore pelos outros. Ore, não ore só pelo seu filho, pela sua filha, pela sua casa. Ore pelo seu patrão, pela sua patroa. Ore pelo seu vizinho, ore pela sua vizinha. Ore pelas pessoas, ore por todos. Irmãos, e agora aqui um puxão de orelha para todos nós. Tem uma coisa na igreja no geral, que está morrendo. Chama-se culto de oração. Tem igreja que nem mais tem. O pastor já desistiu. Fala, não, ninguém vai. Ninguém vai. Irmãos, não deixe isso morrer. Não deixe isso morrer. Nós temos atividades na nossa igreja para que a sua fé entre em movimento. Tivemos ontem sala de mulheres. Temos culto de oração. Tudo para que você se envolva nas coisas de... Porque o mundo está lá. Você vai se envolver com as coisas do mundo, tomar conta do seu tempo, tomar conta da sua hora. Você vai ver, a hora passou. Mas Deus quer ser dono do seu tempo. Deus, Ele quer ser dono do seu tempo. Então, irmãos, a oração não seja... irmãos, as pessoas que são fracas na fé são pessoas que não oram. São pessoas que não oram. Orar em todas as situações. Eu escrevi uma meditação e aqui eu prometo encerrar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Me mostre uma pessoa que não é de oração e eu vou te mostrar uma pessoa que está prestes a cair. Está prestes a cair. Você me mostra uma pessoa de oração, eu vou te apontar uma pessoa que está prestes a cair. Que a qualquer momento Satanás vai pintar e bordar. Eu não estou te botando medo, não. É o que está escrito. Ele arma cilada. Ele vem contra a gente. Ele se levanta mesmo. E ele não é brincadeira. Ele não fica em cima do muro. Ele tem a posição dele já. Ele sabe que ele quer matar, roubar. E o crente fica lá. Me batizo, não me batizo. Me converto, não me converto. Não é hora de eu ir para Jesus. Na hora eu decido quando eu vou para Jesus. Depois eu decido. Quando for a hora eu vou. E Satanás já está lá. Eu mato, eu roubo, eu destruo mesmo. Aí a pessoa fica lá, quando chegar a hora eu não senti ainda. Ai, não sei o quê. E Satanás já decidiu matar, roubar e destruir. Ele já decidiu. Eu não consigo deixar isso, eu não consigo parar com aquilo. Satanás já decidiu destruir. Destruir. Ele decidiu. Irmãos, orar. Oração. Não deixe de orar, irmãos. Não deixe do quê? Porque senão vai cair. A oração, irmãos, nos traz para mais perto de Deus.
A oração, irmãos, nos ensina a sermos cristãos mais gratos. A oração nos ensina a olhar que a gente não está vendo. Hoje, na hora da oração, dos dízimos e ofertas, nós oramos para agradecer a Deus pela cama que a gente dorme. Às vezes você não agradece. Às vezes você come ovo e você não agradece o ovo, porque só tem ovo. Quando a gente não ora, irmão, a gente fica ingrato. Quando a gente não ora, a gente fica pessoas emburrentas. Sabe aquelas pessoas emburrentas? Nada entra na cabeça dela. Nada entra na cabeça dele. Só tem a opinião dele. Só tem a opinião dela. Ninguém está certo, só ele. Mas quando você ora, sua mente se abre. Quando você ora, irmão, quando você ora, você aprende a ser grato. Você aprende a olhar para o outro, irmãos. Irmãos, o culto de oração não pode morrer. É na oração que a gente é fortalecido, é congregando. E tudo que a gente tem na igreja é para movimentar a sua fé em Cristo, para te levar à verdade. Nós não estamos aqui enganando você. Então se mova, se fortaleça, venha, aviva a sua fé. Não fica escondido, não. Apareça. Cristo é o seu escudo. Ele defende você contra Satanás. Então é de Cristo que você tem que se revestir. E aí, irmãos, versículo 21 até o 23, e agora eu prometo, passei 15 minutos, me perdoem, mas vamos lá. Tico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, servo de quem? Lhe informará tudo o que vocês também, para que vocês saibam de tudo, qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa razão, para que saibam como estamos, e para que ele, o que, irmãos, os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Com amor o que, irmãos? Com amor incorruptível. O amor de Cristo Jesus é verdadeiro. Vamos nos impulsionar, irmãos. Agora eu digo, e aqui eu encerro, todo mundo às vezes quer ser Paulo, quer ser Pedro, quer parecer com Jesus, mas eu quero falar de Tico aqui para você e encerro. Tico era um homem que foi lá visitar o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreveu essa carta e enviou por ele. E ele foi lá numa situação debilitada, numa situação onde a gente só vê falar dele aqui, nesse momento. Mas às vezes a gente quer ser tanto alguém de honra para Deus, a gente quer glorificar a Deus e quer estar nos melhores lugares. E Tico levou essa carta aonde hoje nós estamos lendo ela aqui. Ele aparentemente não era ninguém, mas para Deus ele foi uma pessoa tão importante que ele levou essa carta aqui para que eu e você hoje estivéssemos aqui nessa igreja, dentro desse lugar, lendo e aprendendo durante quase 2 meses aqui a carta de Efésios. Às vezes a gente quer ser alguém tão importante e Deus só quer usar a gente como Ele quer, mas a gente quer tanta coisa dele e Ele só quer usar a gente da maneira que Ele quer. Ele só quer pedir, não faz nada, deixa eu te usar. Às vezes Ele só quer isso. Às vezes Ele não quer que você sonhe grandes coisas. Às vezes Ele quer falar só, sabe o filho quando chega para o pai, pai, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí o pai fala assim, vamos, calma. Aí você fala, direciona o seu filho, sabe? Deus só quer que a gente, muitas das vezes, Deus só quer que a gente faça isso. A gente diz, pai, Deus, eu quero isso, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. E Deus só faz assim, deixa eu te usar. Deixa eu fazer o que eu tenho para você. Os seus planos não é os meus, deixa eu fazer. E aqui eu encerro. Glória a Deus, irmãos. Fique de pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus.